Boa noite. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O canto da vitória, glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória, glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O canto da vitória, glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo e nós estamos seguindo nos passos dele. Ele é vencedor, venceu a batalha e nenhum inimigo nos resistirá. Deus é grande e poderoso, está no controle de tudo e nós temos que seguir em frente, seguir nessa toada, tá bom? Mais uma vez estamos aqui e juntos para adorar a Deus
pessoas que estão nos alegrando, né? Tem gente que está se conectando conosco e tem trazido alegria para a gente, porque ficamos felizes ao saber que tem pessoas que estão conectadas conosco, aprendendo um pouco sobre Deus e sendo bênção em nossas vidas. Você que está se conectando conosco, de onde quer que você esteja, saiba que vocês estão sendo bênção em nossas vidas, porque ficamos felizes de poder levar a mensagem de Deus a mais lugares, a mais lares, a mais pessoas, tá bom? Então, não só hoje, mas depois, você pode compartilhar, porque todos esses vídeos continuam no Facebook e também no YouTube, né? Então, lá no Facebook, Igreja Presbiteriana Carisma, você está aí colado agora, curta a nossa página e convide pessoas para curtir a nossa página no Facebook, a fanpage da Igreja Presbiteriana Carisma. E convide pessoas para curtir, para se inscrever no nosso canal do YouTube, IPB Carisma. Você vai lá, YouTube, www.youtube.com/IPB-Carisma, e você acha a gente lá e todas as mensagens estão lá. Compartilhe, curta, dê um joinha, comente, tá? Nós não queremos ser youtuber, já falamos aqui. Eu não quero ser youtuber. Eu sou pastor e quero continuar sendo pastor. E não tomei nenhum curso de youtuber ou de digital influencer, mas estamos nos valendo desse meio para compartilhar uma mensagem de consolo, de paz, desafios também, né? Desafios e exortação, porque a Bíblia nos exorta a mudar de vida. Estamos compartilhando todas essas mensagens que são bíblicas. E quero dizer para você que eu aqui sou apenas um mensageiro. Se você não gostar da mensagem, fale com Deus, faça uma ligação direta lá para Ele e converse com Ele. Mas aqui comigo, não brigue, não reclame, eu sou apenas um mensageiro. A mensagem está na Bíblia, eu pego lá e passo para você, tá bom? Estou dizendo isso porque hoje a gente encontra muita gente procurando coisas que lhes agradem, que massageiem o seu ego. Mas nós não estamos aqui para massagear o ego de ninguém, para dourar a pílula, para passar a mão pela cabeça, né? Não, de forma alguma. Jesus, ele veio cheio de graça e cheio de verdade. Então, significa que, com sua verdade, ele revelou tudo, mostrou o que é verdade sobre nosso caráter, sobre nossa natureza, sobre o mundo, mas também veio cheio de graça, mostrando o remédio. A graça é o remédio de Deus. A graça é o antídoto de Deus para o veneno do pecado que afetou a humanidade e nos tornou pessoas não tão boazinhas, não, viu? Você não pode achar que você é gente boa. Bom, então, vamos lá, vamos louvar a Deus e faça isso. Compartilhe as nossas mensagens, não porque a gente está interessado em likes, né, qualquer outra coisa desse tipo. É porque essa é a mensagem de Deus, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero pensar sobre a questão do sofrimento na humanidade. No sofrimento. Nós sempre nos deparamos com isso, a questão do sofrimento, porque, claro, nós gostaríamos de viver uma vida sem sofrimento. Mas a gente só cresce, interessante isso, a gente só cresce, só amadurece quando enfrenta lutas. E uma sociedade que quer ser feliz sem sentir dor, não é uma sociedade que vai construir um mundo melhor. A sociedade que vai construir um mundo melhor é uma sociedade que sabe administrar problemas, situações, circunstâncias,
E, para isso, a gente precisa encarar os problemas, as lutas, as provações como oportunidade de crescimento. Então, olhe para esse momento como um momento em que você pode crescer. Crescer como pai, como mãe, como amigo, crescer como filho, crescer, amadurecer como pessoa, serva de Cristo, servo de Deus. Então, é desse jeito, tá bom? Eu quero convidá-los, se você tiver acesso aí à Bíblia, a ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 e 18. Eu vou ler esse texto em duas versões, tá? Eu vou ler numa versão agora e numa outra versão ao fim, tá? Me lembrem disso, senão eu acabo esquecendo. A versão revista e atualizada diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente, estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que se vê é transitório. Tudo que você está vendo aqui, nessa terra, nesse mundo, nessa vida, é transitório, é passageiro, vai passar. O que você não está vendo é eterno. Deus, Jesus, a presença de Deus, a proposta de Deus, o reino de Deus, tudo isso é eterno. E aí, você não pode se desanimar agora, embora exteriormente você fique abatido, abalado, envelheça, cheguem as rugas, né? Chega a flacidez e assim vai. Mas a gente vai se desgastando exteriormente. Mas o pior de tudo seria se nós nos desgastássemos interiormente. Mas quando andamos com Deus, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Dia após dia, nós estamos sendo renovados. Nós, aqueles que estão sintonizados com Deus, buscando Deus, vivendo para a glória de Deus. Essa semana, ou semana passada, um grande ator cometeu suicídio. Um grande ator. Eu lembro dele em muitos filmes e novelas e seriados. O Flávio alguma coisa. Ele não era brasileiro, me parece que ele era português e viveu no Brasil a vida toda. Então, se tornou ator e ele, ao fim da vida, uns 80 e poucos anos, cometeu suicídio. Ele disse o seguinte: a humanidade não deu certo. Eu imagino que pessoas como ele, que chegaram a essa conclusão no fim da vida, foi porque enfrentaram as lutas da vida e se deterioraram exteriormente, porque isso é inevitável, mas se deterioraram também interiormente, o que é possível evitar. Porque se o ser humano foi criado por Deus, e é claro que foi, Deus sabe como ele vive melhor, como vive bem, e então ele precisa se conectar a esse Deus, que é a sua bateria, seu carregador, seu power force, né? Sua força. Então, você precisa se conectar a esse Deus, porque é certo, a morte é certa a velhice é certa, certo? Que chegarão rugas, que chegarão a flacidez, que os cabelos vão ficar brancos, ó, é certo.
Mas a sua alma, que é eterna, você precisa alimentar para que ela não se deteriore. E o que pode deteriorar a alma? O que pode deteriorar a alma é conectá-la a coisas que não são verdadeiras. Não são verdadeiras. Não é verdade que você pode viver de qualquer jeito. Isso vai deteriorar sua alma. Não é verdade que você pode fazer qualquer coisa da vida. Isso vai deteriorar sua alma. Não é verdade que você tem livre-arbítrio e que você pode fazer o que der na telha. Não, isso vai deteriorar sua alma. Você tem livre escolha, só para abrir um parêntese. Você pode escolher entre branco, vermelho, azul e preto. Você pode até escolher entre Ferrari e Fusca. Alguns podem, né? Você pode até escolher, certo? Entre apartamento e mansão, entre casas, alguns podem, né? Você pode escolher qualquer coisa desse nível. Mas você não pode escolher fazer o bem. Escolha fazer o bem. Escolha agora perdoar todo mundo. Escolha agora não mentir nunca mais. Escolha agora não odiar ninguém nunca mais. Escolha agora não sentir inveja de ninguém. Escolha. Nunca mais eu vou sentir inveja de ninguém. Nunca mais eu vou odiar ninguém. Nunca mais eu vou xingar ninguém. Nunca mais eu vou desejar a morte de ninguém. Nunca... Escolha agora isso. E a lista é grande de escolhas que você não pode fazer porque a nossa natureza é pecaminosa. E, nesse sentido principal da vida, nós não temos livre-arbítrio. Não temos. O único que pôde escolher foi Jesus e Adão. E Adão escolheu administrar mal o jardim do Éden. Foi um péssimo gestor e a mulher comeu da fruta. A mulher estava sob sua responsabilidade e aconteceu dele também comer. Em vez de cuidar dela, ele foi na onda e comeu da fruta. Então, nós precisamos amadurecer e cuidar para que a nossa alma não se deteriore, conectando-a com coisas que o mundo diz que pode, que está de boa, que vale, é nenhuma, pai. E aí você vai se dar mal. Tá? De boa você vai se dar mal. Então, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, certo? Nós, os que estamos conectados em Deus, os que estão buscando Deus, estão sendo renovados dia após dia, interiormente, nossa alma. Nossa alma. Gente forte não é forte muscularmente. Gente forte é forte espiritualmente. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Nós estamos sofrendo aqui? Estamos. Alguns mais, outros menos? Estamos. Nós ainda vamos experimentar muita coisa difícil na vida? Ainda vamos. Ainda vamos. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que os nossos sofrimentos leves e momentâneos, ele está dizendo que são leves e está dizendo que são momentâneos, porque de fato vai passar. Todo sofrimento vai passar. Todo. E são leves, ele está dizendo que são leves. Olha, eu poderia dizer que são leves, os meus, mas o apóstolo Paulo dizer que são leves é barril, viu? Porque o apóstolo Paulo foi chicoteado na rua, foi desnudo e espancado na rua nu, foi preso injustamente várias vezes, perseguido e torturado, certo? E ele chama isso de leves, sofrimentos leves e momentâneos. Momentâneos foram, né? Então, estão produzindo para nós uma glória eterna. Todo esse sofrimento que a gente já enfrentou e que ainda vai enfrentar, toda luta, toda batalha, toda guerra, vão produzir para nós glória eterna. Se você não está enfrentando batalha, se você não está enfrentando luta,
você é menino na fé. Você precisa parar para pensar, certo? Porque quando a gente anda com Deus, é assim, ó. Quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. É desse jeito, certo? A gente vai se aproximando de Deus, a gente vai se envolvendo com Deus e as coisas vão ficando difíceis porque não é fácil andar correto no mundo corrupto, não é fácil ser honesto no mundo desonesto, falar a verdade no mundo de mentiras, ser verdadeiro, ser autêntico no mundo de falsidade, onde todo mundo sempre usou máscara. Ninguém está usando máscara agora pela primeira vez, não. Todo mundo sempre usou máscara. Todo mundo. Só que agora tem um pedaço de pano na cara. Certo? Mas a verdadeira máscara é a falsidade que todos sempre carregaram em si. E aí Paulo continua dizendo, assim fixamos os olhos. O que Paulo diz? Fixa os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório. Tudo que a gente está vendo vai passar, é transitório. Mas o que não se vê é eterno. É eterno. Você não está vendo sua alma é eterna. E onde ela vai passar a eternidade? No céu com Deus? Ou afastada de Deus? Deus existe, a gente não está vendo e ele é eterno. Jesus existe, a gente não está vendo e ele é eterno. Deus está no controle e no comando de todas as coisas e Jesus foi preparar um lugar. O lugar que Jesus foi preparar a gente não está vendo ainda, mas é um lugar eterno para a gente viver na glória com Deus. É isso aí. Bom, mas a gente enfrenta lutas, enfrenta sofrimentos, enfrenta batalhas, e a gente pode dizer o seguinte: sofremos porque vivemos num mundo instável. Por que a gente sofre? A gente sofre porque a gente vive num mundo instável. Instável por quê? Porque não era para ser assim. O mundo não era para ser desse jeito. Quando Deus criou tudo, lá nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, diz que Deus criou todas as coisas e ele viu que tudo era bom. Tudo era bom, muito bom. E quando foi que ficou ruim? Ficou ruim quando o pecado entrou na humanidade. Certo? Quando o homem desobedeceu a Deus, desejando ser igual a Deus, iludido pela serpente, e ele, o homem, derrubou tudo. Derrubou tudo. Certo? Aí, então, o mundo se tornou instável. Nós tínhamos uma ligação estável com Deus, e agora nós temos o mundo e Deus sem ligação, certo? De forma instável. A gente tenta se conectar com Deus, mas essa conexão é discada. Né? Discada. Sofremos porque tomamos decisões erradas, certo? A gente sofre porque a gente toma decisão errada. E você precisa pensar e reavaliar as suas decisões. Você toma a decisão errada, então você sofre. Você decide errado tantas coisas, né? Tantas coisas. E aí depois colhe as consequências de errar. Você decide errado um namoro, você decide errado um momento de casar, um casamento, você decide errado uma escolha na faculdade, uma escolha de curso, você se precipita e escolhe errado o momento de comprar um carro ou não, de fazer isso ou aquilo, e depois colhe as consequências. Você decide errado o que falar, a quem falar e a hora de falar, e depois você sofre. Então, nós sofremos porque tomamos decisões erradas. Tomamos decisões erradas. E você precisa tomar decisões certas. Mas como fazer isso? Você precisa decidir de acordo com os princípios de Deus. Você precisa mudar a base
pela qual você seguia para tomar as suas decisões. Ninguém vive sem paradigma. Fecha essa janela. Ninguém vive sem paradigmas. Ninguém vive sem referência. E todo aquele que deixa de andar com Deus e de seguir a Deus acaba seguindo por outros paradigmas, por outras referências. Por outras referências. Ninguém, absolutamente ninguém, vive sem um guia, sem um norte. Então, se você não está se guiando pelos princípios de Deus, você está se guiando pelos princípios que não são de Deus, que estão espalhados pelo mundo por meio de filosofias e ideologias que vieram por homens que se acharam inteligentes suficientes para ditar o rumo da humanidade. Certo? Então, não faça isso. Não faça isso. O maior problema da vida do ser humano é sua obstinação em achar que ele pode resolver a sua própria vida. Lembre-se do filho pródigo que está dentro de casa vivendo com Deus, com o pai, e aí no momento ele diz, não quero mais viver aqui, e o pai tinha todos os planos, tudo preparado para ele, tudo arrumado para que ele se administrasse as coisas, vivessem bem. E ele então diz, não quero mais viver aqui não. Ele me dê um dinheiro aí que eu vou cair fora. E aí, a única forma dele aprender que aquilo estava errado era ele, Deus, o pai permitindo. É a única forma. Ele estava obstinado, determinado, achando que ele deveria viver de forma autônoma, que ele já era dono de si, que ele podia sair, que ele podia pintar e bordar, acontecer que não ia dar em nada. Ele pega o dinheiro e segue para a rua, vai embora, gasta com festas, gasta com tudo que encontra pela frente, pensa que as pessoas que estão ao seu redor são seus amigos, mas na hora que o dinheiro acaba, todo mundo some. Tudo isso está lá registrado em Lucas 15, na história do filho pródigo. E aí, quando ele se vê sozinho, sem ninguém ajudá-lo, ele vai desejar comer a comida dos porcos. Aí ele cai em si, que os trabalhadores do pai dele, os servos trabalhadores do pai dele, tinham vida melhor do que a dele. E ele, vacilão, achou que podia dar conta de sua própria vida. Mas graças a Deus, que o pai ali representa a Deus, que é uma figura cheia de graça, cheia de misericórdia, cheia de compaixão, e cheia de amor pleno. O pai espera ele na porta. Ele vem arrependido e diz, pai, pequei contra o céu e contra todos, contra ti. E o pai o recebe de volta e restaura a sua filiação, restaura a sua condição de filho e o abençoa. E dá tudo de novo, porque agora ele aprendeu que ele não pode viver bem se não viver pelos princípios de Deus. Não pode viver bem se não viver se guiando por Deus. Então, nós sofremos por causa de decisões erradas. Decisões erradas. Decisões que foram tomadas com base em quê? No conselho de alguém que não teme a Deus? No conselho de alguém que não está nem aí para Jesus? Viva de acordo com os princípios e conselhos de pessoas que temem a Deus, que andam com Deus, que entendem os princípios de Deus. Seja honesto, seja verdadeiro, pague o preço de ser honesto, pague o preço de ser verdadeiro, pague o preço de administrar as consequências de suas decisões, porque agora é o seguinte, você está sofrendo porque tomou decisões erradas, e agora o que é que eu faço, pastor? Agora você faz o seguinte, se tiver que pedir perdão a alguém, você vai e pede perdão. Se tiver que devolver alguma coisa a alguém, você vai e devolve. Se tiver que cuidar de alguém, você vai e cuida, certo? E você vai agir como homem, vai agir como gente, vai agir como mulher, com honradez, e vai dizer, não, peraí, eu vou resolver isso aqui. Eu não tenho como pagar, mas vou pedir perdão, vou pedir desculpa. Eu não tenho como restituir isso aqui, que já foi, mas eu vou lá e vou dizer, por favor,
Eu preciso de paz na consciência para viver, me perdoe. E daqui para frente, cuide. Cuide. Daqui para frente, ande direito. Daqui para frente, não peques mais. Como disse Jesus sempre, vá e não peques mais. Então, nós sofremos por causa das nossas decisões erradas. Nós sofremos também quando somos testados por Deus. E qualquer um de nós pode ser testado por Deus. Por quê? Porque Deus não te prova além do que você pode suportar. E Deus ainda manda com aprovação o escape. Pois eu sei que jamais tentado serei além do que eu possa suportar. E cada provação traz consigo o escape. Então Deus, ele pode testar a gente, sim. Ele pode testar você, mas Deus é um Pai de amor, de compaixão e misericórdia, de graça e verdade, que nos testa para fazer a gente crescer, como um pai testa um filho. O pai ensina o filho que ele tem que trabalhar, que ele tem que ajustar as coisas, ajeitar as coisas dentro de casa, que quando ele sai ele tem que ficar atento. E aí, uma hora o pai sai e diz, meu filho, cuide das coisas aí. Lembra que eu te falei? Pronto. E o filho está sendo testado. O pai pega e ensina o filho a ir comprar pão. Diz, meu filho, no dia que você for comprar pão, você vai atento, olha a rua, atravessa a pista, olhando para um lado, olhando para o outro, certo? Você chega lá, compra tudo direitinho, está aqui a lista, dá o dinheiro, pega o troco, confere o troco. Se o troco for a mais, você devolve. Se for a menos, você também fala, está faltando aqui. Aí, uma hora, você testa seu filho. Você diz, pega esse dinheiro aqui, vai ali na padaria e compra o pão. E aí o menino vai. Se errou, vamos lá, vamos refazer isso aqui. Se acertou, parabéns, vai ter uma missão maior, uma tarefa maior. Agora você não vai no mercado, não. Agora você vai em outro lugar. Certo? Não vai na padaria, não. Agora você vai no mercado. Então, o pai testa. Deus está querendo que você cresça. Deus está querendo que você, sabe, ande, caminhe. E tem testes mais difíceis. As coisas são assim. As coisas são assim. Agora, tudo que Deus faz é teste de amor, certo? Então, sofremos quando somos testados por Deus, Deus testa e a gente, às vezes, sofre mesmo porque a nossa natureza não quer obedecer, não quer caminhar de acordo com o que Deus fala, com o que Deus ensina, com o que Deus manda. Nossa natureza é contrária a Deus. A Bíblia diz que todos pecaram, não há um sequer que busque a Deus. Que busque, certo? Então, nós sofremos também por causa disso. Sofremos quando somos disciplinados por Deus. Deus disciplina a gente. Um pai disciplina um filho. Errou, vacilou, pai. Vai ficar de castigo. Mas Deus não é um Deus irado. Deus não é um juiz irado. Deus não é um Deus que ensinaram para a gente em outros momentos. Em outros momentos da nossa vida, disseram para a gente, Deus está lá no céu, Ele castiga, viu? Ele está vendo, viu? Ou então, quando a gente entrava numa igreja, dizia, cala a boca, Deus está aqui, você está na casa do Senhor. Aí começaram a passar para a gente essa ideia de que Deus é um desmancha-prazer, que está sempre pronto a fulminar a gente só com o franzir da testa. Não, Deus não é um desmancha-prazer. Não. Deus é bom. Deus é bom. Ele corrige a quem ama, está escrito. Deus corrige a quem ama. Então, entenda essa disciplina de Deus como uma correção de Deus. Deus corrige a quem ama. Por isso que um pai tem que corrigir o filho. E a gente vive nessa sociedade que acha que não. E aí pronto. Tá um monte de adultos infantis, adultos babacas, certo? Que não sabe seu lugar, não sabe se colocar no seu lugar. Então, Deus corrige sim, Deus disciplina sim.
E Deus faz isso porque Ele ama. Deus corrige a quem ama. Deus corrige a quem ama. Se você está passando por uma correção de Deus, uma disciplina de Deus, saiba que é porque Ele te ama. Agora, se você está vivendo a vida de boa aí, ó, solto, Deus te ama, mas você não se entregou a Ele e Ele não está tratando você. E nós sofremos também quando somos intimidados pelo diabo. Nós sofremos porque o diabo, ele procura a quem possa tragar, ele existe, ele está aí tentando afetar a sua vida. E se você não tiver o selo do Espírito Santo na sua vida, você pode sofrer sim. E ainda que você tenha o selo, até um certo ponto o inimigo pode tentar. Você precisa vigiar. Ele manda as setas malignas, certo? Uns conselhos errados que alguém vem te dar, uns caminhos errados que alguém vem indicar. Ele tenta tirar sua paz, ele tenta mexer nas coisas. Isso causa sofrimento. Mas nós precisamos confiar em Deus. Por isso, não desanimamos. E aí, veja o texto na versão A Mensagem, como é interessante. Esse mesmo texto que nós lemos, 2 Coríntios 4, 16, 18, agora aqui na Mensagem. Portanto, não estamos desistindo. Como poderíamos? Ainda que por fora pareça que tudo está se acabando, por dentro, onde Deus está criando uma nova vida, não há um só dia em que sua graça reveladora não se manifeste. Os tempos difíceis não são comparados com os bons tempos que estão por vir. A celebração sem fim preparada para nós. Há muito mais do que podemos ver. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. Deus está criando uma nova criatura, uma nova vida dentro de você. E não há um só dia que a graça reveladora de Deus não se manifeste. Deus está criando uma nova criatura. Deus está agindo e trabalhando de dentro para fora. É de dentro para fora que Deus está agindo, tá? Então, você já assistiu o filme A Cabana? Aquele filme tem alguns problemas teológicos, nós não concordamos, né, com tudo, mas tem alguns diálogos ali sobre o sofrimento de Mark que são interessantíssimos, porque no filme a filha do rapaz morre, ele começa a buscar Deus, questionar Deus porque ele sofre, e então ele fica conversando com Deus, colocando para fora suas ideias, seu pensamento, sua insatisfação, seu desejo de encontrar a filha. Mas, de fato, a filha morreu, e então os diálogos acontecem e ele tem que lidar com esse sofrimento, com essa luta. É interessante, não tudo, mas é interessante algumas coisas, você pode dar uma peneirada. Uma das coisas teológicas que tem ali que não é correto é que, no início do filme, parece indicar que todo caminho leva a Deus. E essa teologia universalista de que todos os caminhos levam a Deus não é bíblica. Só há um caminho, Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é o único caminho. Então, nós estamos, nesse momento, enfrentando muitas coisas e nós temos que enfrentar com os princípios de Deus, caminhando para a glória,
servindo a Deus e adorando a Deus. Tá bom? Vamos orar? Deus, nós louvamos o teu nome, te pedimos que tenha misericórdia de nossas vidas, e eu te peço que abençoe todas as pessoas que estão conosco hoje. Que todas elas sejam abençoadas e que a família de todas elas seja abençoada. Que por meio dos fios dessa conexão, Deus, pelas ondas da internet, que em nome de Jesus a bênção do Senhor chegue a cada casa, a cada lar, trazendo paz a cada coração, trazendo sua bênção em nome de Jesus. E que o Senhor cure, Deus, todos, de qualquer enfermidade que seja, principalmente da enfermidade da alma, Deus. Abençoa o nosso país, abençoa de forma que possamos viver dias melhores e que em todo o mundo dias melhores possam chegar. Em nome de Jesus. Amém. Então, és meu maior tesouro, és meu maior bem, tudo que sou e o que tenho pertence a ti. És meu maior tesouro, és meu maior bem. Quero viver minha vida pra te adorar em espírito e verdade, sim, viver em santidade para estar em intimidade, desfrutar da tua presença, Senhor. És meu maior ouro, és meu maior bem, tudo vi sou e o que tenho pertence a ti. És meu maior tesouro, és meu maior bem. Quero viver minha vida pra te adorar em espírito, em verdade, sim, viver em santidade para estar em intimidade, desfrutar da tua presença, Senhor. Deus é o nosso maior tesouro e nós precisamos ser que Ele é o nosso maior tesouro. Então, se temos Deus, temos tudo. Se temos tudo, é Deus que temos, né? É Deus que temos. Deus é bom demais. O nome do Senhor. Nossa esperança vem do céu. Não há como todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Pai das luzes. A nossa esperança vem do céu. Não há como negar.
que a força do Espírito nos move aqui. Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Pai das luzes, fonte do poder, vem sobre nós com toda a força, plenitude de sinais. Manda sua luz habitar aqui, inspira sonhos, planos e canções da nossa vida. Da nossa vida. Da nossa vida. Da nossa vida. Vamos orar, receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, o consolo e a comunhão do Espírito de Deus repouse sobre sua casa, sua família, repouse sobre todos nós, sobre todos, em todo lugar, hoje e sempre. Amém.